Semana passada eu mencionei aqui, a nossa reflexão foi sobre uma fé eficaz. Lembramos do agir de Deus que está sobre a vida daqueles que expressam confiança e obediência. E vimos que a fé eficaz é a fé que confia no Senhor e que anda segundo o seu propósito, segundo o seu querer, segundo a instrução da sua palavra. Hoje eu quero seguir falando do discípulo eficaz. Quando nós exercemos uma fé eficaz, uma fé obediente, uma fé confiante, Deus nos dá a graça de poder somar no seu reino, dentro do seu propósito, da sua vontade, colocando a nossa vida para que Ele possa realizar a partir de nós aquilo que Ele tem a fazer. Na edificação da igreja, na expansão do seu reino, na assistência do necessitado, naquilo que o Senhor confia à sua igreja para fazer como missão no mundo, mas sempre buscando glorificar o seu nome, porque essa é a razão da nossa existência, é o fim, é o propósito de Deus para nós. Então nós vamos meditar, olhando para a palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos e irmãs, Mateus capítulo 25, vou começar no verso 14, vou até o verso 30. O Senhor Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos talentos, que você conhece bem, que Deus confia dons, Deus confia vida, Deus confia a capacidade, Deus é aquele que aperfeiçoa, o nosso viver, para que possamos frutificar, em razão dos talentos que recebemos dele, possamos ser produtivos. E ele então conta essa parábola, porque ele está dando nesse capítulo aí de número 25 e também no 24, alguns exemplos de servos bons, de servos fiéis, exemplos de pessoas que se engajam como bons discípulos, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que vão se tornando nas mãos do Senhor um instrumento muito precioso para o seu agir, para fazer prosperar a sua vontade. Então Jesus está aí, cumprindo a vontade do Pai, e agora Ele está preparando novos discípulos, novos servos e servas. E Ele quer que entendamos bem o valor da nossa missão, a importância do nosso trabalho, do nosso serviço, como é precioso e um grande privilégio poder dar continuidade à obra que Ele está estabelecendo, o reino que Ele está estabelecendo junto aos homens, junto à terra. Então eu quero ler e vamos meditar nesse texto. Antes eu quero abraçar os irmãos também que estão presentes, cada um de vocês que deixaram os seus lares e dirigiram os seus pés aqui até o templo, com seus corações firmados na sua fé, na sua confiança, na sua obediência ao Senhor, para servi-lo, servi-lo com a alegria que convém àqueles que servem, servi-lo com aqueles que dispõem a vida e o tempo, para colocar diante do Senhor a sua voz, o seu clamor também. Deus seja aquele que os recompense. Quero abraçar alguns visitantes que eu estou podendo contemplar aqui. Há um casal que já veio de Sorocaba há 2 anos, está nos dando a alegria da companhia. Obrigado pela presença nessa noite. 2 irmãs que vieram pela manhã, que são de São Paulo, vieram de São Paulo, sejam bem-vindas sempre. E outros também que nos alegram, viu? Sintam-se bem aqui. Seu propósito é expressar amor ao Senhor, serviço à sua causa, à sua seara. Serão sempre bem-vindos também. Que Deus os abençoe como somos abençoados com a presença de cada um de vocês, tá bom? O texto já está projetado aí, e nós vamos ler, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, Mateus 25, a parábola dos talentos, verso 14 até o 30, acompanhe, irmãos e irmãs, com atenção. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos,
entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse também o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeste 1 talento, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o meu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós queremos avaliar nessa noite, lembrar aos irmãos pela palavra do Senhor, é que há servos que são produtivos, que na sua fé, na sua confiança no Senhor, e na eficácia dessa fé e confiança, se tornam ramos produtivos, que trabalham e que alcançam resultado, que entendem o propósito de Deus, o projeto de Deus, a missão que Deus nos confia, naquilo que Ele coloca a nossa mão para fazer, aonde Ele nos leva, dentro das oportunidades que Ele mesmo cria, que Ele mesmo possibilita. Mas há servos, irmãos em Cristo, que exercem a mesma fé, que têm a mesma confiança, mas que não produzem, ou que produzem menos, ou que às vezes enterram os seus talentos. Apesar de exercerem a mesma fé e confiarem no mesmo Deus, e conhecer o Senhor da mesma maneira que nós conhecemos. Nessa parábola, o Senhor Jesus vai lembrar essas coisas aos seus discípulos, a multidão que o acompanha, porque muitos iriam ser produtivos, outros não, seriam apenas um número a mais no corpo de discípulos. Uns iam servir, outros iam aguardar ser servidos, não teriam o mesmo frutificar, a mesma produtividade. Então ele está desafiando as pessoas, porque Deus é aquele que nos dá vida, nos dá dom, nos dá talento, nos trouxe grandiosa salvação, nos confia a missão de ir por todo mundo, de pregar o Evangelho a toda criatura, espera que o façamos, expressando amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a nós mesmos, como vimos no domingo passado, porque isso é expressão também de fé. E aí ele quer ver então que, ao nos colocarmos na sua presença, como servos bons, como servos diligentes, expressarmos a nossa produtividade. Respondemos à confiança de Deus, né, com o bom resultado do nosso trabalho para o seu reino, para a sua igreja, dentro do seu propósito. Então, a nossa produtividade vem da maneira como nós exercemos a fé que nós temos. E vem da maneira como nós expressamos a nossa confiança no Senhor. Nós confiamos em Deus, nós nos firmamos na sua palavra e vivemos a graça de podermos ser produtivos ou não. Então essa parábola vai nos ajudar a entender essas verdades, né? Para que sejamos servos, sejamos discípulos, servas, que alcancem bom resultado naquilo que realizam, naquilo que fazem, não apenas na vida profissional, eu espero que vocês estejam alcançando bom resultado na vida profissional, né, no trabalho realizado do dia a dia, nas promoções que alcançam, que almejam, na melhoria do salário, na melhoria das posições, né, junto
ao serviço que prestam, que realizam. Espero que sejam produtivos junto à família, junto ao lar, né? Nos sonhos, nos projetos que um dia os levou até o altar como marido e mulher, hoje como pai e mãe. Já há uma produtividade aí na herança que o Senhor lhes confia a mão para cuidar, que são filhos, que são netos, que são sobrinhos, irmãos e irmãs. A bênção grandiosa da família, que haja graça e produtividade de Deus no vosso lar, mas que essa produtividade seja vista também na igreja, no reino, na seara de Cristo, na expansão da fé, no serviço prestado com diligência. E a primeira coisa que eu quero observar é que hoje existe nas igrejas, e aí eu falo igrejas no geral, no grupo de cristãos, no grupo daqueles que professam a sua fé em Jesus, aqueles que vêm, que participam, que se envolvem, mas que estão esperando e buscando apenas bênçãos, não trabalho, não produtividade para a igreja, para o reino, produtividade para eles mesmos. Gente que vai à igreja, que participa dos cultos, que se envolve com a fé em Jesus, que se envolve, que se dedica à leitura às vezes da palavra, para identificar as promessas, mas vem até a igreja, vem até o reino de Deus, porque querem ser abençoados, enriquecidos nos seus propósitos, nos seus projetos. Querem ser assistidos dentro das suas necessidades. A intenção de vir, a intenção de buscar o Senhor é que sejam servidos pelo Senhor, dentro daquilo que Ele tem na mesa. E nosso Deus é Deus que tem uma mesa farta. Ele pode, Ele tem abençoado. Ele tem dado resultado ao nosso trabalho, à nossa casa. Ele tem nos ajudado diante das lutas. Ele tem trazido força para transpor os obstáculos. Ele tem dado sabedoria. Mas o que nos leva à presença de Deus, o que nos coloca junto aos cultos, junto aos encontros de adoração, o que nos faz buscá-lo na nossa prece, na nossa oração, não pode ser algo que sempre almejamos como bênção só para nós. Algo que a gente quer, né, para satisfazer os nossos desejos, para atender às nossas necessidades. Não deve ser isso, mas muita gente, muitas pessoas, muitos discípulos buscam o Senhor não para serem produtivos, mas para se fazerem valer da produtividade que há na mesa de Deus já, no cuidado que Ele dá, na bênção que Ele traz, no perdão que Ele oferece. Outros buscam o reino de Deus e trabalham até e se envolvem nas atividades, nos eventos, nos projetos das igrejas, das instituições cristãs, porque querem reconhecimento. Jesus critica muito os fariseus, os principais dos judeus, os escribas, os saduceus. Por quê? Porque eles não expressavam fé? Não expressavam fé. Porque eles não iam à igreja, não iam ao templo, não cumpriam os rituais, não observavam os mandamentos? Não, eles cumpriam. Jesus chega a destacar que eles cumpriam os mandamentos, que eles oravam em praça pública, que eles davam esmolas aos necessitados. Mas Jesus os critica por causa da intenção do coração, porque o propósito dele é de serem vistos pelos homens, serem reconhecidos nas suas ações, serem aplaudidos. Eles queriam confete, eles queriam títulos, eles queriam reconhecimento da sociedade, e eles tinham reconhecimento. Os judeus olhavam para o grupo de fariseus, ou de escribas, ou de saduceus, né, e os viam como autoridades, como aqueles que podiam dar exemplo. E Jesus vai dizer que o exercício da nossa fé e a produtividade da nossa fé, ela vai muito além de cumprir atividades, eventos e projetos. Ela envolve a intenção do coração, o propósito do porquê as coisas são feitas. Porque é aí que nós vamos dar bons frutos de verdade. E aí Jesus os chama de raça de víboras. É pesado isso aí. E chama de sepulcros caiados, que são branquinhos por fora e mal cheirosos por dentro, podres nas suas intenções, nas suas propostas, naquilo que os leva a fazer. Então, até essas coisas nós temos que considerar como, quando nos vemos como servos, a quem Deus confia talentos, a quem Deus confia dons, a quem Deus confia tarefas, ações, missão a realizar. O que vai nos mover? O desejo de sermos abençoados, como moeda de troca eu faço e Deus me dá, eu realizo, e aí Deus vai se ver no compromisso de me atender, ou então eu faço para ser reconhecido naquilo que eu fiz, para ser colocado nos cargos, nos títulos que a religião tem,
que a religião traz, para ocupar os primeiros bancos, para ter o meu nome mencionado, né, diante das ações, para receber os aplausos, os confetes. Nós vamos descobrindo que o servo bom, a serva fiel, ela não é aquela que vem só pelas bênçãos, e não é aquele também que vem por causa do seu propósito de reconhecimento naquilo que faz, com a atividade que ela se envolve. Mesmo que seja intensa, mesmo que seja importante, e é importante. Os eventos, as atividades da igreja são importantes. Mas nós temos que entender que é mais do que abençoar a gente. É mais do que buscar benefícios para a nossa casa, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente precisa, para nos livrar daqueles problemas, daquelas lutas que a gente, que eu, que você passa. E precisa ser muito mais do que buscar o reconhecimento. Senão vira apenas um ativismo religioso, uma praxe religiosa, que é praticada, mas às vezes nos falta o que nós cantamos aqui. O coração naquilo que a gente faz. Às vezes é só palavras, né? Às vezes é só uma ação, às vezes é só uma atitude, às vezes é só um envolvimento com o Evangelho, com a igreja, com a fé evangélica, mas não é com aquele render-se ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma. Então, o discípulo eficaz é aquele que vai envolver a sua fé, mas vai envolver também a sua ação. Preciso que entendamos isso. E se nós temos o propósito de atender o Senhor com a nossa ação, no exercício da nossa fé, nós temos que entender a importância da oração. Para compreendermos a mente de Deus, para compreendermos o propósito de Deus, para identificarmos bem o caminho que Deus preparou, para fazermos do jeito que Deus quer, não apenas do jeito que a gente deseja, nós temos que buscar o Senhor em oração. O servo bom, o servo fiel, é aquele que conhece bem o seu Senhor, que sabe como ele pensa, que sabe como ele vê as coisas. E Deus vê muito diferente o mundo da forma como a gente vê. E Deus pensa as coisas e as situações e as circunstâncias, às vezes de forma até contrária àquela maneira que a gente pensa, ou que a gente pensava antes de Cristo, antes da fé, antes do nascer de novo. Por isso que conhecer a Cristo e reconhecer a Cristo como Salvador é chamado também de conversão, porque vai fazer a gente dar meia volta, tomar uma direção contrária, um rumo contrário, uma ação contrária daquela que a gente tinha antes. E para isso nós temos que ter o cuidado de uma vida de oração. Por quê? Porque a vida de oração muda a minha vida. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu consigo enxergar os meus defeitos, os meus erros. Quanto mais próximo da luz da palavra de Deus, mais eu consigo identificar aonde eu tenho falhado. E se Jesus, que é o Filho de Deus, que conhecia como Deus conhece, que conseguia olhar e ver como Deus vê, via a importância de buscar o Pai em oração e fez isso em diversos lugares, em diversos momentos, nas madrugadas ou na vigília da noite. Fez no tempo da dificuldade, da angústia, da dor, lá no Getsemane, e fez no tempo da alegria, no momento do multiplicar de pães e peixes. Mas sempre clamando, sempre buscando o Senhor. Nós temos que entender também a importância dessa ferramenta espiritual que Deus deixou à disposição dos servos e das servas que querem ser produtivos. Produtividade para o reino de Deus, ela vem da confiança no Senhor, do conhecimento, do querer do Senhor, e isso precisa passar pela vida de oração. O momento de interceder, para que Deus nos guie no bom caminho, para que Ele molde o nosso coração, para que Ele tire de nós as arestas, para que Ele verifique de fato se há em nós algum caminho mau, não é assim que o salmista fala? Mas que Ele possa nos conduzir no caminho da eternidade, que Ele nos ajude a olhar para o mundo como Ele olha, e de ver o próximo como Ele vê, e saber que a minha comunhão com Deus é que me vai fazer mais parecido com Ele. É a minha comunhão com Ele, a minha proximidade com Ele,
e isso eu alcanço através da leitura da Bíblia, alcanço através da oração, que vai me ajudar a ser produtivo naquilo que Ele espera de mim. Senão eu vou fazer do meu jeito. Senão eu vou fazer como eu entendo que é certo. Senão eu vou fazer em busca de bênçãos. Senão eu vou fazer para que o meu nome seja reconhecido. Senão eu vou fazer como uma atividade, uma prática comum, uma praxe de um domingo a mais. E até quando eu for assistir o meu próximo, eu vou fazê-lo como aqueles que, quem sabe, assiste hoje para levar vantagem amanhã. Para ver o que ele pode fazer por mim amanhã, ou o que eu posso cobrar dele, né, no dia de amanhã. Então, eu preciso conhecer o Senhor, para servi-lo bem, para ser um servo bom, para ser um servo fiel. Nós vemos que estes servos aqui conheciam bem o Senhor. Até aquele que não produziu nada, que devolveu apenas o que recebeu. Ele expressa conhecimento de Deus, da seriedade de Deus, do que Deus esperava dele. E nós precisamos ter essa compreensão. Não podemos fazer apenas para receber bênçãos, por isso temos que orar ao Senhor para que sejamos transformados no nosso entendimento, na nossa dedicação ao trabalho, ao serviço, na nossa compreensão do querer de Deus, para que possamos ter comunhão com Deus, ter conexão com Deus, para exercermos uma fé, uma confiança, um serviço que expresse produtividade, bom resultado, para que assim possamos viver com alegria, viver com satisfação, porque a fé que não dá resultado é a fé que não alegra a Deus, que não agrada a Deus, é a vida daquele que se manifesta como um discípulo fraco, que não faz discípulos, que não tem seguidores, que não dá um exemplo que deveria dar, que não alcança o propósito que Deus espera. Tiago lembra essa verdade quando ele nos fala no capítulo 2, no verso 17 e 18. Nós vamos ler o texto para lembrar apenas aos irmãos. Quando ele está falando da fé produtiva, da fé que abençoa, é da fé que é manifesta nas obras. Não obras simplesmente por realizá-las, mas obras que vão de acordo com o propósito, com o querer de Deus, e que engrandece o seu nome, que edifica a sua igreja, e que torna possível aquilo que Ele planeja, aquilo que Ele quer, na nossa vida, na vida dos nossos lá de casa, na vida da sociedade à nossa volta. Vamos ler esses dois versículos? Juntos. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Uma coisa depende da outra, a fé depende das obras, e as obras da fé, para que um manifeste a força e a realidade que a outra tem. Eu dizer que creio em Deus, que confio em Deus, que conheço a Deus, mas não pratico aquilo que Deus me ordena, ninguém vai acreditar na fé que eu proclamo ter. E se eu realizar as obras sem a minha fé, diz o texto que a Bíblia que em algum momento ela vai ser provada pelo fogo. E tudo aquilo que eu fiz vai ser considerado por Deus como cinza, porque eu fiz em razão de um interesse meu, pessoal, particular, que não vem dentro do propósito de Deus, e por isso não tem resultado eterno. Quando é provado, não consegue passar pela prova, e é destruído pelo fogo, e se torna cinza, como uma palha que é queimada. Não é como o ouro, que quanto mais fogo você coloca, mais puro fica. Então, Tiago vai mostrando essa verdade que Cristo estabelece e que nos lembra e nos conta nessa parábola. Há talentos que nós recebemos, há dons que nós recebemos, há vida que nós recebemos. Há uma capacidade que vem de Deus pela ação do seu Espírito que nos coloca pronto. Se nós buscamos o Senhor, Ele é aquele que nos guia, aquele que nos dirige. Se nós nos colocamos na sua presença, se nós o lançamos nas suas mãos, Ele é aquele que nos toma como ferramentas para o uso do teu serviço, para cumprir o seu propósito, para realizar aquela missão que Ele nos confia.
E é a nossa fé vinculada a obras que vai tornar produtivo o nosso viver para a glória de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, fala do dom supremo do amor, porque havia uma compreensão errada sobre dons e exercício de dons na vida da igreja de Corinto. Alguns achavam que por ter determinados dons eram melhores e maiores do que outros na igreja, eram mais importantes até do que outros. Deus vai começar a corrigir dizendo, olha, quem dá o dom é o Senhor, Ele dá o dom conforme lhe prouver, e é por isso que aqui o texto fala, um recebeu 5, um recebeu 2, um recebeu 1, mas tudo é dentro daquela capacidade que Deus já deu, é Deus que estabelece quantos dons. O importante não é contar a quantidade de dons, mas é exercer bem aquele número que Deus te deu. Se exercer um dom com capacidade, com produtividade, você cumpriu o propósito de Deus. Se você exercer e cumprir e estabelecer e multiplicar os 5 talentos que Deus te deu, você também vai estar cumprindo muito bem como aquele que cumpriu 2. Todos os 2 foram chamados de servos bons, de servos fiéis, foram colocados na mesma altura. Mas em Corinto não, em Corinto parte da igreja estava entendendo assim, quem tem 5 talentos é mais importante, quem tem 2 é menos, mas quem tem 1, esse aí é que não tem importância quase nenhuma. Então quem tem 5 vai à mesa da ceia primeiro, quem tem 5 se assenta nos primeiros bancos, quem tem 5 recebe os cargos, os títulos que a igreja, que a religião pode dar. E quem tem 1 é aquele que fica para depois, esperando lá no fundo da igreja, para que quem sabe ele tenha a oportunidade de participar mais uma vez. E aí Paulo vai escrever, trazendo uma norma para a igreja de Corinto, sobre o exato exercício dos dons, para que cada servo fosse fiel, fosse produtivo, aonde Deus estabeleceu no corpo, com um dom que ele recebeu, com a tarefa, com a missão que Deus lhe confiou. E a primeira coisa que ele vai dizer é, todo mundo é igual, aos olhos de Deus todos têm a mesma importância, o mesmo valor, desde que sejam fiéis no exercício do seu dom, no cuidado com o seu talento, na produtividade da sua vida, na fé e na confiança dentro do querer do Senhor. Então não importa se um tem 5, se tem 2 ou se tem 1, o importante é que exerçam com fidelidade. Que conhecendo o Senhor, que alinhando a sua visão com a visão de Deus, possam fazer dentro daquilo que Deus espera. E aí ele vai falar de um dom que todo mundo tem que ter. Ele vai falar do dom supremo do amor, porque esse dom faz toda a diferença. E quando nós olhamos para esse texto, nós não vamos ler todo, nós vamos ler apenas alguns versículos, no capítulo 13, o verso 2, o verso 3. Nós vamos ver que se eu exercer somente as obras sem a fé, sem a compreensão do querer de Deus, essas obras podem ser como um sino que soa, como um barulho lançado ao vento, sem produtividade nenhuma. Então eu vou ler o texto, vocês acompanhem por gentileza. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheço todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Mais um. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo, o próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Fé e obras têm que caminhar junto. Tem que se tornar um só. Tem que estar presente em toda atitude. Porque se eu tiver só obras, pode não ter proveito nenhum. E se eu tiver só fé, eu não vou realizar nenhuma obra. E não vou ter também a produtividade que o Senhor espera dos seus servos, a quem Ele confia os talentos. Se não for assim, pode ser que até aquele dom que Ele me deu, aquele talento que Ele me confiou, seja tirado. Porque se não houver produtividade, o que aconteceu com aquele que tinha um só? Tira dele um que ele tem, dá para aquele que agora tem 10, porque ele tinha 5 e conseguiu mais 5. E agora ele vai ter 11. Mas para aquele que não teve produtividade nenhuma,
até aquela missão que lhe foi confiada, aquele dom, aquele talento, vai ser retirado e vai ser confiado para outro. Porque Deus é aquele que faz a sua obra, Ele cumpre o seu propósito. Ele intervém no tempo e no curso da história, se tornando conhecido e tornando conhecido a sua salvação aos homens. E ainda bem que para isso hoje Ele conta comigo, Ele pensa em você, mas se eu não fizer, Ele vai fazer a partir da vida de alguém, Ele vai tirar de mim, e Ele vai dar para outro fazer, mas Ele não vai deixar de cumprir o seu propósito, porque todos os seus planos se cumprem, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, como Jó nos lembra bem no seu livro, no capítulo 42, verso 2. Então nós temos que pensar, e aí eu quero fazer um exercício rápido para você avaliar, tá? Avaliar como tem sido o seu trabalho e qual a produtividade que você tem alcançado no serviço que Deus tem lhe confiado a mão para fazer. Primeiro, como deve ser o nosso trabalho? Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, nós vamos ler juntos. O Senhor dá uma dica aqui de como nós devemos nos apegar à obra que Ele nos confia à mão. Como nós devemos desenvolver o talento que Ele nos dá, o dom que Ele nos confere. A posição no corpo de Cristo, na função que Ele espera de nós, para que todo o corpo caminhe bem. Vamos ler juntos? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Então a primeira coisa, como nós cantamos, né? É de coração. Não pode ser apenas porque os nossos pais fizeram assim. Porque os nossos avós também tinham essa prática. De vir à igreja, de testemunhar do Evangelho, de semear a palavra. Tem que ser algo que nós compreendemos. Para que tudo aquilo que a gente for fazer, em qualquer momento, em qualquer tarefa, em qualquer lugar, diante de qualquer situação ou circunstância que Deus nos colocar, fazer de fato, de coração, com a compreensão de que nós estamos servindo, não aquela empresa, não aquela escola, não aquela família, não aos nossos vizinhos ou amigos, não aquele necessitado, mas estamos fazendo para o Senhor. É Ele que nos confiou os talentos, é Ele que nos deu a capacidade, é Ele que criou as possibilidades para nós nos envolvermos, para nós realizarmos as ações. É claro que a entidade ela é beneficiada, a empresa, a escola. É claro que o necessitado é socorrido, mas nós temos que entender que nós não estamos fazendo para eles. Não devemos fazer como aqueles que fazem para as pessoas ou para as instituições, ou para aqueles que fazem para si mesmos. Porque os talentos foram dados e confiados pelo Senhor da seara. É o Senhor da nossa vida. É Ele que dá conforme lhe apraz, conforme Ele quer. E conforme Ele espera que seja correspondido naquilo que Ele confia a nossa vida para fazer, ou para ser feito, naquela tarefa, naquela missão, naquela atitude. Como pai ou mãe, como cidadão, como professor, como aluno, como patrão, como funcionário, como amigo, como vizinho. Deus espera algo especial de nós, que seja produtivo em favor do seu reino e para a honra e para a glória do seu nome. Então, algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Você já entendeu que aquilo que você faz aqui dentro da igreja, mas muito mais fora dos portões do templo, naquelas atividades que são muito maiores, que levam muito mais tempo seu do que o tempo que você passa aqui, que essas ações, que essas tarefas, que essas funções, que esses papéis lhes são confiados pelo Senhor, são talentos que Ele confiou à sua mão, são dons, são cargos, que Ele deu a você, para que você o faça em conformidade com o querer de Deus, alinhado com aquilo que Ele pensa, da maneira como Ele gostaria.
Existe em você essa compreensão, há um Senhor da seara que te colocou ali, que você não está ali por acaso, e nem mesmo está ali porque você conquistou aquela posição, mas porque o Senhor te levou até lá, porque Ele confia em você ali, para fazer a diferença, para dar glória ao seu nome. Nós estamos vindo de uma viagem à Missão Caiuá. Nós fomos socorrer um grupo de irmãos que se comprometeram em fazer o trabalho agora lá em julho, né? Que contrataram o ônibus e que precisavam de mais pessoas para ajudar na tarefa de levar até aqueles irmãos lá o cuidado da assistência social, atrelado, é claro, à evangelização. Alguns irmãos e irmãs aqui já foram comigo em viagens aqui nossas, né? Para a Missão Caiuá, Missão Evangélica Caiuá. Nós somos na aldeia de Jarará. Essa aldeia nós nunca tínhamos ido, mas é bem próximo de uma aldeia que nós já visitamos, que é a aldeia de Carapó, que nós fomos algumas vezes. Alguns irmãos aqui conhecem. Nós levamos pessoas para auxiliar no corte de cabelo, no fazer das unhas, levamos a Lourdes para fazer o algodão doce, e através dessas ações de assistência com doações de roupa, de calçados, de brinquedos, né, levar sobretudo o Evangelho da graça de Deus. Nós fomos lá, nós temos que entender que Deus nos levou, nós fizemos uma ótima viagem, nós fomos com um grupo de irmãos de 48 pessoas, do Sino Sudoeste Paulista, que pega lá a região de Botucatu. Mas nós temos que entender por que Deus nos levou lá, qual que é o propósito, porque senão a gente acha que foi lá apenas para conhecer a aldeia, para conhecer a Missão Evangélica Caiuá, para ver como é que os índios vivem, né? Para ver as suas necessidades, para ver os seus recursos, para ver os desafios que eles têm e que a igreja tem diante deles. Mas quando nós tomamos o ônibus aqui, nessa missão ou em outras, nós sabemos que Deus está nos levando para um lugar, porque Ele tem um propósito com a nossa vida. E quando eu tive a oportunidade de dar uma palavra para motivar o pessoal antes da ação, no dia que ela foi realizada junto à aldeia, eu lembrei esses irmãos, fiz questão de lembrá-los, olha, você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, pelo menos hoje aqui. Porque há muitos exemplos na palavra de Deus, de pessoas que fizeram a diferença, às vezes na vida de um, às vezes na vida de uma família, às vezes na vida de um país inteiro. Quando nós entendemos que estamos ali como aqueles que servem ao Senhor e não a nós mesmos. Não a igreja presbiteriana apenas, não a instituição, Missão Evangélica Caiuá, mas nós servimos como aqueles que servem ao Senhor. Você tem uma missão, aonde Deus te leva, junto às pessoas com quem Ele te coloca. Há algo que Ele quer fazer naquela vida, que vai fazer a diferença a partir de você. Às vezes vai exigir de você sacrifício, às vezes vai exigir dinheiro. Mas Deus não exige de nós nada daquilo que já não nos tenha dado. Se exigir dinheiro é porque já nos deu, se exigir um pouco mais de sacrifício, é porque Ele já deu condição para a gente se sacrificar. Mas na maioria das vezes, só exige de nós um sorriso, um abraço, uma mão estendida para ajudar, para acalentar alguém, um bom conselho, que não pede de nós dinheiro, que não exige de nós sacrifício, senão a gente dá um pouquinho do nosso tempo, do muito tempo que Deus nos tem dado, mas que pode fazer muita diferença, porque não somos nós que estamos fazendo, é Deus que está fazendo a partir de nós. Às vezes para compreender aquele que não tem sido compreendido, para encorajar aquele que está sem coragem, às vezes para levar esperança ou manter a esperança naquele que está entrando no desespero, às vezes é só para que a pessoa sinta a sua companhia, para que ela tenha força e ânimo para seguir um pouco mais adiante. Mesmo que você não diga nada, mas que você se coloque do lado, para que ele saiba que você está ali também. Que você o compreende, que compreende as suas lutas. Às vezes é só uma oração, que você não pede você nem estar com aquela pessoa, mas que dá a possibilidade de fazê-lo quando você toma o telefone, liga, ou quando você manda uma mensagem, expressando seu desejo diante de Deus para que aquela pessoa seja assistida naquela luta, naquela dor, naquele sofrimento, naquele sonho que ele gostaria de realizar, naquela tarefa que ele tem para fazer naquela semana, naquela resposta que ela precisa dar, e quem sabe ainda não encontrou ou está inseguro, incerto no seu coração, na sua alma. Você pode ajudar.
Isso que é fé e obras, isso que torna o nosso dom, o talento que Deus nos confia, produtivo, frutífero. É avaliar como nós temos vivido, naquilo que, tudo que fazemos, naquilo que pensamos. Temos feito como aqueles que agem, entendendo que há um desejo de Deus, um querer de Deus, uma confiança em Deus no nosso trabalho, que nós não estamos ali por acaso, mas porque Deus tem algo a realizar a partir da nossa vida, por isso Ele nos confiou aquele lugar, aquele cargo, por isso que Ele nos levou para aquela cidade, por isso que Ele nos colocou, nos lançou, quem sabe, naquela situação. Às vezes você é o único diferente, o único que pensa diferente de todo mundo, porque Deus quer que você seja, quem sabe, a luz nas trevas, quer que você faça a diferença, porque vidas vão ser tocadas, vidas vão ser transformadas também, vidas vão ser socorridas, vidas vão ser conduzidas no bom caminho, vidas vão ser orientadas, vidas perdidas, que vão ser colocadas no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho que leva ao Senhor. Vida de pessoas que estão mortas por seus delitos e pecados e que vão se deparar com o Deus da vida eterna, da vida abundante, da nova vida, que é produzido no coração daqueles que exercem a sua fé em Jesus e o amam. Aonde você vai, o clima que é gerado é de alegria, é de harmonia, é de entendimento. A Bíblia manda a gente comparar, conferir. Como é que as pessoas estão vendo a nossa presença aqui? Quando eu entro num determinado ambiente, até mesmo num tempo meu de descanso, quem sabe para tomar um café na padaria que eu frequento já há anos, porque é muito próximo à minha casa. As pessoas ficam receosas e ficam pedindo, quem sabe, que eu passe muito rapidamente, porque quando eu passo por ali, eu sempre arrumo alguma confusão. Eu sempre sou um instrumento de implicância com alguma coisa. Ou eu sou aquele que chega e a pessoa fala, ó, chegou gente boa, chegou gente da paz. Chegou gente que abençoa a gente. Chegou a pessoa que, se depender dela, é paz com todos. Ou quando você chega num ambiente, algumas pessoas preferem sair, porque sabem que estão colocando a sua vida num lugar escorregadio, numa situação, numa circunstância incerta. Você gera segurança ou insegurança? Você gera o desejo da pessoa te ter com ele, ou o desejo da pessoa sair logo porque sabe que vai dar confusão, ou que vai gerar tristeza, ou vai gerar prejuízo? Quando você chega em casa, quando você chega no ambiente de trabalho, como que as pessoas te veem? Aqueles que são produtivos, dentro do propósito que Deus tem, da preservação da paz, da justiça, do amor, da integridade, da verdade. São exercícios que a gente tem que fazer, irmãos, para ver se nós estamos sendo produtivos, se nós estamos respondendo à altura dos talentos que Deus confia à nossa mão. Você tem estado satisfeito com o resultado que você tem visto? Na maneira como as pessoas da sua casa reconhecem a sua presença, ou percebem a sua presença? Ou seus amigos, ou seus vizinhos? Nós temos que considerar as ações nossas muito mais fora do templo do que dentro do templo. Porque se nós estivermos fazendo só em busca das bênçãos, só em busca dos títulos, a Bíblia vai nos lembrar que nós estamos em busca dos tesouros terrenos. E não adianta juntar terreno ou tesouros aqui na terra. Lembra dessa parábola de Jesus? O que vos adianta juntar tesouros aqui? Títulos, bênçãos que Deus dá, promoção no emprego, uma casa, um carro, realização de sonhos que vão de acordo com o seu interesse, com a sua vontade, que atendam os seus anseios e prazeres e desejos. O Senhor Jesus aponta sempre para nós, para os céus. Ele fala, nós temos que juntar tesouro lá nos céus. Nós temos que ter um nome reconhecido diante de Deus, porque quem me reconhece na terra será reconhecido por mim nos céus.
E os tesouros da terra vão ser consumidos pela traça, pelo ferrugem. E tudo que a gente alcança aqui, Tito, amanhã vai estar tudo esquecido, nem a nossa família vai lembrar mais. Pode ser que o nosso tataraneto não se lembre mais, não conheça mais o nosso nome, não saiba mais da nossa história, de tudo aquilo que a gente brigou, que a gente fez. Mas quem junta tesouro nos céus, esse vai receber de Deus a recompensa, o galardão. Por isso, nossos olhos têm que ser voltados para aqueles que são servos bons, servas fiéis, que conseguem ser fiéis aqui no pouco dessa vida terrena que a gente vive, mas vai ser colocado sobre o gozo eterno, no reconhecimento que Deus vai nos dar, na mansão celestial que a gente vai herdar. Porque às vezes a gente coloca muita coisa aqui na terra, alcança muita herança, muito reconhecimento, tem uma vida muito produtiva, mas lá para o céu nós não mandamos nada. E vamos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Deus vai nos ver como servos maus, como servos negligentes. Embora, quem sabe, nós tenhamos deixado o nosso nome marcado na história aqui da terra, nós não vamos ter o nosso nome escrito, às vezes, no livro da vida. Não que a gente alcance isso por obras, mas só alcança isso quem, de fato, exerce a sua fé ao Senhor. Sua fé de coração, sua obediência, seu propósito de confiança, porque, de fato, nasceu de novo e sabe como tem que ser o seu proceder, como aqueles que peregrinam por essa terra e vislumbram o alcançar dos céus. Que Deus reserva aqueles que o amam, e lá vai nos dar um galardão em razão daquilo que realizamos, produzimos, no frutificar da nossa vida, da nossa fé, em favor do reino de Deus e da sua obra. Então é a fé e a prática. Como eu sei que a sua preocupação maior nem é com o trabalho, é com a família, eu gostaria de pensar aqui para encerrar um pouco, como tem sido o seu viver num exercício bom para pensarmos na nossa casa. E aí eu gostaria de ler com você 1 Timóteo capítulo 5. Quero observar alguns versículos aí, para que você possa observar como deve ser o proceder seu e meu, junto à família. Para nós avaliarmos se a nossa vida ali na família, que é o núcleo mais importante da sociedade, que é o bem mais precioso que você tem, depois da sua fé no Senhor, para você avaliar e saber se você está sendo produtivo, frutífero, ou não. Porque a nosso frutificar vem do ouvir e praticar a palavra de Deus. Verso 4. Atenção, meninos, jovens, filhos e filhas, né? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus, como filhos, como netos ou bisnetos. Nós temos aprendido a exercer piedade, a começar pelos da nossa casa. Temos recompensado aquele que sempre cuidou de nós, que nos recebeu quando era bebê, que cuidou quando a gente não tinha quem nos protegesse, que amamentou quando a gente não sabia pegar ainda uma comida e comer. Existe na sua vida, no seu viver, esse honrado pai e da mãe, que Timóteo apresenta aqui de uma forma um pouco diferente, mas também com o mesmo princípio de obediência a esse mandamento, que vem como promessa de Deus para prolongar os nossos dias. Porque ele diz que isso que é aceitável ao Senhor. Existe em você hoje o cuidado com seus pais para representar um pouco, para relembrar um pouco, mais do que isso, para recompensá-los um pouco, em razão de todo o cuidado que eles deram a você. Há um ditado que diz que um pai cuida de 10 filhos e às vezes um filho não consegue cuidar, ou 10 filhos não conseguem cuidar de um pai. Não consegue dar o reconhecimento devido a uma mãe. Mas há dons, há talentos que Deus confiou para você na sua casa, que pede de você o reconhecimento. Vamos para o versículo 8.
O filho abençoado é filho que abençoa, tá bom? Vamos para o verso 8. Por favor, Rebeca. E aqui vem algo muito sério, que vai dizer para mim e para você que quando a gente não cuida, quando a gente não faz, a gente nega a própria fé que a gente diz ter. Vamos ler juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Porque o descrente não tem esse compromisso diante de Deus, não tem essa vida de oração diante de Deus, não tem essa compreensão de como Deus o vê na sua casa, na sua família. Se ele não fizer, o compromisso dele com Deus e diante de Deus é outro, bem diferente do seu e do meu. Então é para a gente fazer um exercício de ver se nós estamos sendo produtivos. Nós temos tido um cuidado com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Podemos estender a uma família um pouquinho maior, com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, porque nós dissemos que é a nossa família de fé. Nós choramos de fato com Ele quando eles choram, nós nos alegramos com Ele quando eles se alegram, nós partilhamos de fato o que nós temos na mesa quando há necessidade deles. Nós temos em comum as suas dores, as suas lutas, as suas colheitas, as suas alegrias, as suas conquistas ou as suas perdas. Quando o Senhor Jesus fala do talento que Ele confia, Ele está envolvendo muita coisa, mas acho que tem que começar em casa. Existe esse cuidado. Não com aquele que a gente pouco conhece, não, mas com aquele que a gente conhece bem. Existe essa paciência com aquele de casa que às vezes você tem lá no trabalho com o seu patrão, com aquele que te dá ordem, com aquele que às vezes te desrespeita, com aquele que, quem sabe, pisa em você, e você tem que ficar calado e chega em casa e desconta na família. Deus está dizendo, nós precisamos repensar a nossa fé. A produtividade da nossa fé, o frutificar da nossa fé. Se a gente não consegue trazer para dentro de casa o resultado que Deus espera, abençoando aquele que nos abençoa, cuidando daquele que de nós cuida. Se somos indiferentes com a sua dor, com a sua preocupação, com a sua tristeza. Se somos indiferentes com as suas conquistas, porque às vezes ficamos invejosos, né? E achamos que não podemos reconhecer que eles fizeram melhor do que nós, que eles já chegaram mais longe do que a gente chegou, e que eles conseguiram aquilo que, quem sabe, eu não consegui. Ainda bem conseguiram. Graças a Deus por isso também. Então é um exercício que nós temos que fazer para avaliar, para medir um pouco a produtividade da nossa fé, no dom, no talento que Ele nos confia. Verso 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa da boa obra. Não que a boa obra vem para salvar, mas ela precisa ser prática daqueles que são salvos. Será que temos dado bom testemunho mesmo na nossa fé? No procedimento que a gente dá, nas decisões que a gente toma, nas escolhas que a gente faz, nos locais onde a gente frequenta, nas coisas com as quais a gente se envolve, na maneira como a gente ganha o dinheiro, na maneira como a gente exerce a nossa profissão? Ou estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com o nosso vencer, com a nossa promoção, com a nossa aceitação na sociedade, que a gente até se esquece da maneira como Deus nos chama a proceder? Vale mais o nosso lucro terreno do que o nosso lucro celestial? Então, quando a gente olha para textos como esse, irmão, nós temos que colocar a nossa vida pensando assim, nós somos servos de Deus. Ele nos confiou talentos. Ele vai nos pedir conta. Que resultado eu tenho apresentado? Que resultado eu vou apresentar? Que tipo de vivência prática tem a minha fé? Para que sejamos conhecidos pelas nossas boas obras. Na obediência e na prática
da palavra de Deus, no cuidado com os filhos que Ele nos confia a mão para cuidar, no zelo pelo bom andamento da casa, pela harmonia, pela paz da família, ou daquele ambiente, daquele local onde Deus nos leva. É serviço prestado a quem? A família? Não, é serviço prestado a Deus. Porque é Ele que nos confia, é Ele que vai nos pedir conta. Então, fazendo esses exercícios, irmãos, nós temos que avaliar, olhar para a Escritura e ir considerando o nosso caminho, e considerando a nossa produtividade, e considerando o resultado daquele dom, daquele talento, daquela tarefa, daquela obra que Deus confiou à minha mão para fazer, dentro daquilo que a sua palavra pede de mim. Por isso que eu tenho que buscar o Senhor, para eu ter compreensão das coisas como Ele compreende, e para me colocar o meu esforço, o meu empenho, a minha dedicação, o meu sacrifício, se eu tiver que me sacrificar, dentro do entendimento que Deus tem, para que eu não perca o meu tempo, mas para que eu alcance o resultado que Ele espera de mim, que Ele deseja que eu alcance, para que Ele possa me ver como servo bom, como servo fiel, que é fiel sobre o pouco, mas que vai ser colocado sobre o muito, porque o Senhor é aquele que recompensa os servos produtivos, os discípulos eficazes. Consideremos o nosso caminho, consideremos as nossas ações, o nosso serviço, como aqueles que servem ao Senhor, aonde o Senhor nos levar, nas tarefas, nas funções, nas situações, nas circunstâncias que Ele trouxer à nossa vida, algumas fáceis, outras difíceis, algumas que a gente tira de letra, outras que nos desafiam muito a mudar o comportamento, a viver as transformações, a viver as conversões que Deus espera de nós, mas sempre como aqueles que pensam nos céus, em apresentar ao Senhor mãos cheias, para ser aclamados por Ele mesmo como servos bons, como servos fiéis, que podem entrar no gozo do Senhor para todos sempre.